A paz, igreja. Quem já ouviu falar do fruto do Espírito? Vocês sabem qual é o fruto do Espírito? São frutos do Espírito ou fruto do Espírito? Fruto do Espírito. E nós vamos saber porque é um fruto, né? E não os frutos. Pois é, vamos saber porque é o fruto. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas. É errado. Você vai saber por que é errado falar os frutos. Não, é um fruto só. Não existe. É um fruto só. Capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Vocês viram aí no versículo 22 que o fruto está no singular e não no plural. Sério, gente? Vocês sabiam disso? Que era o fruto? Sabia, Socorro? Sabia? Alguém mais sabia disso? Não, eu não sabia. Eu também não. Sempre a gente não fala os frutos, né? Pois é, então nós vamos saber o porquê que é o fruto e está no singular. Mas por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Toda vez que eu escuto falar do livro de Gálatas, eu penso numa frase que Paulo falava para os Gálatas. Ó Gálatas insensatos, pessoas que não sabem de nada. Eu estive aí, expliquei, falei, doutrinei, vocês continuam fazendo as coisas erradas? O que estava acontecendo? Dentro da igreja de Gálatas, estavam tendo falsos mestres. Mas esses falsos mestres da doutrina cristã. E eles eram judeus. Vocês lembram quando o pastor estudou o livro de Gálatas na terça-feira e ele falou que estavam querendo até circuncisar, precisava ser circuncidado. E Paulo falou com eles, para que vocês vão circuncidar? Vai circuncidar, corta tudo de uma vez. Né? Tipo assim, vocês acham que para obedecer a Deus e ser de Cristo precisa disso? Não, agora não, nós somos livres em Cristo. Só que aí o que aconteceu? Eles estavam confundindo a liberdade cristã com libertinagem. Estavam praticando coisas da carne, achando que aquilo era permitido em Cristo por serem livres nele. Então Paulo falou com eles assim: não, o que vocês estão fazendo é obra da carne. Isso aí é herança de Adão. Nós nascemos com isso, por isso que nós praticamos isso. Paulo, ele transmitiu para aquela igreja toda a doutrina, toda a base da doutrina cristã, toda a teologia. Mas a teologia sem prática não é vida. Então nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos de Deus, né? A doutrina cristã. E Paulo enfatizou a verdadeira liberdade cristã, que se expressava no autocontrole, no serviço de amor ao próximo e na obediência à lei de Deus. Aí eles falam assim: ixi, e agora? Como é que isso é possível? Como é que eu vou fazer todas essas coisas? Através do Espírito Santo.
Quando nós batizamos, batizamos para ser nova criatura. E a nova criatura tem que produzir o fruto do Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus. E o Espírito Santo que vai produzir o fruto em nós. As obras da carne, elas são produzidas por nosso próprio esforço. Mas o fruto do Espírito é esforço do Espírito Santo em nós. Mas ele só pode produzir o fruto do Espírito se nós permitimos que ele produza isso em nós. Mas por que nós não deixamos o Espírito Santo produzir esse fruto em nós? Porque andamos pela carne e não pelo Espírito. Quando nós começarmos a andar pelo Espírito, deixarmos o Espírito Santo nos conduzir na vontade de Deus para a nossa vida, aí começaremos a produzir o fruto. E o apóstolo faz o contraste que nós lemos aí em Gálatas, das obras da carne e do fruto do Espírito. Se as obras falam do esforço que nós temos que fazer, o fruto é algo natural quando deixamos o Espírito agir. A mudança das obras para o fruto é importante porque remove a ênfase do esforço humano. Nós não precisamos fazer nada, é o Espírito que fará em nós. As obras da carne são resultado do nosso labor, do nosso esforço, do nosso trabalho. Dá trabalho deixar a carne produzir em nós. E nós ficamos cansados, esgotados com aquilo. Fica ou não fica? Fica sim. O fruto do Espírito é a realização do próprio Espírito em nós. Que delícia! O fruto é uma origem sobrenatural. Quem já viveu o sobrenatural? Vamos deixar o Espírito Santo agir, que vocês vão ver o sobrenatural na sua vida. Mas a obra do Espírito é uma coisa natural. O fruto do Espírito, ele cresce gradualmente, não é da noite para o dia. Ele vai produzindo isso em nós, é gradualmente. O fruto de Paulo que ele está tratando é da criação do Espírito. Ele não brota da nossa natureza. É uma produção de uma educação mais refinada. Olha que chique. Está vendo que chique? Fica fina, fica chique. Esse fruto ele é variado. Uma vez que Paulo menciona 9 virtudes. Por isso que não são os frutos. Cada detalhe ali é uma virtude que o Espírito vai produzir em nós. Essas virtudes são o caráter de Cristo em nossa vida. Vocês estão vendo a imagem de uma tangerina? A tangerina, ela tem vários gomos, né? Eu gosto de usar essa imagem quando eu falo do fruto, que nós vemos que o fruto é a composição de vários gomos. Então, o fruto do Espírito é a composição de vários gomos, e cada gomo ali é uma virtude, que juntos vão produzir o fruto em nós. Um gomo separado é um fruto? É uma parte do fruto. Chegaremos à plenitude que Deus quer que chegamos quando deixarmos o Espírito Santo produzir o fruto completo, quando aquela tangerina ali estiver completinha em nossa vida. Cada virtude estiver produzida pelo Espírito Santo em nós. Olha que lindo que é. Por isso que é gradual. Ele vai colocando cada gominho em nossa vida. Ele vai produzindo cada virtude em nossa vida, de acordo com o que nós vamos permitindo ao Espírito Santo fazer em nós. É maravilhoso isso, não é? Agora, o Orô até falou semana passada sobre os cachorros, né, que a gente alimenta dentro de nós. Leão, você falou, tem uns que falam cachorro, outro leão, outro lobo, né? Então, qual que você está alimentando? O que você alimenta é aquele que vai crescer em você. Se você está alimentando a carne, as obras da carne que vão fazer efeito na sua vida. Aí as pessoas vão ver
se você é um verdadeiro cristão, tem uma palavra que fala que é pelos frutos, né, no plural, que se sabe, que se conhece a árvore, não é? Aí eles vão falar assim, nossa, essa pessoa é cristã mesmo, porque olha só o comportamento dela. Ela está dando lugar à carne. Então, se você está alimentando o leão do Espírito, você vai deixar que o Espírito Santo produza o fruto do Espírito em você. E as pessoas vão olhar para você e falar assim, tem algo diferente naquela pessoa. E esse algo diferente elas vão querer porque é algo sobrenatural. Porque o que é natural, ela mesma produz. Ela tem o trabalho de produzir nela. O que ela produz da carne, você também produz da carne, ela não vai querer, porque ela sabe fazer aquilo. Agora, o que o Espírito Santo em nós produz, em nós eles vão querer, porque eles ainda não têm o Espírito Santo neles. Eles ainda não deixaram o Espírito agir neles, produzindo fruto neles. Então, agora nós vamos conhecer cada parte desse fruto, cada virtude deste fruto. E ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a atitude do cristão com Deus. A segunda parte é a atitude do cristão para com outras pessoas. E a terceira parte é a atitude do cristão para com ele mesmo. São as virtudes que o Espírito Santo produz em nós para vivermos uma vida que Cristo quer que vivamos. O quê? As 3 partes? A primeira parte está ligada às virtudes do nosso relacionamento com Deus. A segunda parte está ligada às virtudes do nosso relacionamento com o próximo. E a terceira parte está ligada a virtudes com o nosso relacionamento com nós mesmos. O crente que permite o Espírito Santo exercer seu poder de fazê-lo frutífero pode ser comparado a esta fruta. Se observarmos o texto de Gálatas 5:22, veremos que a palavra fruto está no singular, dando-nos a entender que, como vários gomos da tangerina compõem uma unidade, essas novas virtudes espirituais formam um único fruto em nós. Uma das principais características do Espírito Santo é repartir conosco a santidade de Deus. Então, cada virtude ali faz parte do caráter de Deus, do caráter de Cristo, a fim de termos caráter semelhante a Ele. O propósito de Deus é que o crente dê liberdade ao Espírito Santo e não à carne, para desenvolver cada uma dessas virtudes. Então, a Sandra vai apresentar primeiro a primeira etapa dessas virtudes, que é o relacionamento de Deus, nós com Deus. Que legal, né? Que interessante. Deus é tão organizado que Ele deixa tudo prontinho. Porque o que acontece, a verdade é que desde a queda do homem lá no Éden, a tendência nossa é sempre buscar os nossos próprios interesses. Não há nada de bom em nós. Não tem, a não ser que, se não for dado por Deus em nós. E legal também essa comparação de Paulo, né, com a agricultura, uma atividade bem comum na época, em comparar o fruto do Espírito com a agricultura, com coisas dadas, plantadas lá na época. Só que acontece que é somente no interior do salvo, igual a Bibi falou, do salvo, é que é travado esse conflito. Quem não é salvo, não tem conflito nenhum travado. Ele obedece à carne, faz o que quer, a hora que quer e pronto. Se nós não temos essa guerra da carne com o espírito, a gente tem que se preocupar. Talvez a gente não seja salvo. Porque todo salvo, ele tem uma briga, uma guerra interior da carne com o espírito. Então, quando o espírito reina em nós, ele irá produzir em nós o caráter de Cristo. E Cristo é amor. Eu poderia
poderia falar que o amor é a metade da tangerina? Eu acho que o amor é a metade do fruto. Porque sem o amor, nenhum gominho depois vale a pena. Nenhum daqueles gominhos vai fazer sentido. Então, quando o Espírito reina, o caráter de Cristo vai se formar em nós. Vocês entenderam, sim ou não? Parece fácil, né? Ah, parece facinho, facinho. A gente ouvir, achar lindo, e a hora que nem precisa sair daqui para praticar. Nem precisa, porque é difícil. Vejam essa imagem. Uma imagem de guerra, alguém batendo naquela mulher, um coração partido é porque está em pedaços, não está inteiro. O amor seria o contrário de tudo aquilo ali e muito mais. O amor, ele não pode causar dor, sofrimento uns nos outros. Eu não posso amar só porque o meu irmão, a tia Gilza é boazinha, porque a Bibi é o máximo, porque o Daniel faz tudo. A gente tem que amar porque já está formado ou se formando o caráter de Cristo em nós. Entenderam? Só tem esse fruto o salvo. Só o salvo. Se não é salvo, lá fora, ou até aqui mesmo dentro da igreja, vai amar só se der bem com o irmão, se o mundo lá fora for bonzinho, me bajular, fazer tudo o que eu quero, não falar mal de mim, não falar mal de mim, das coisas que eu faço. Olha, abram em 1 Coríntios 13. Olha como que o amor visa o bem do outro. Toda pessoa, gente, que aceita Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo na sua vida. E, junto com o Espírito Santo, vai produzindo esse fruto. A diferença de fruto do Espírito com dons do Espírito é que os dons, o Espírito dá a quem Ele quer para o serviço. Agora, esse fruto aqui, e cada uma daquelas virtudes que foi falado e que nós vamos ver separadamente, tem que ser uma ação do Espírito em nós, mas nós precisamos buscar, nós precisamos querer. Particularmente na parte que me toca, domínio próprio é o que eu mais preciso, é o que eu sempre estou buscando. Agora, no final desse estudo, veja o que te falta, ou qual o fruto que, as virtudes ou a virtude que você precisa exercer, para que se forme, como? Só exerce essas virtudes o salvo, porque tem o caráter de Cristo para se formar nele. Leiam para mim aí como que é o amor. O amor é o quê? Benigno. Quem achou, leia. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritado, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Olha só como que é essa primeira parte, esses primeiros 3 frutos, Deus já deixou organizadinho para que a gente tratasse com eu e o meu próximo. Se eu não exercer tudo isso que foi lido, que Paulo deixou escrito, sobre o amor, eu não vou estar praticando essa virtude. A primeira de todas é o amor, e tudo é pelo amor e o amor, porque as outras, as demais, sem ele não tem validade nenhuma.
Agora, o amor de Deus ao próximo, esse sentimento super importante que levou a dar Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz, para nos salvar, esse amor não se compara, né? É o fundamento de todos os outros. Então, nós vamos entender um conselho de João. João fala assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e procede de Deus. Esse versículo de João, que eu estou tentando esmiuçar para nós aqui, para a gente entender que o salvo, ele tem o amor de Deus e é selado com o Espírito Santo. E se ele é salvo, ele milita, ele guerreia da carne contra o Espírito. E se a gente não faz essa guerra, talvez a gente não seja salvo. Porque todo salvo, ele fica nessa luta entre fazer o que é da carne e fazer o que é do Espírito. Mas o salvo, selado com o Espírito, ele tem esse amor de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens... Ainda que 1 Coríntios, né, irmãos? 13, 1, 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Vocês estão entendendo? Adiante das outras virtudes. Por isso que eu quero que o amor seja o gomo, a maior parte da mexerica. Ela toda mesmo, porque sem ele, nenhum gominho daquela tangerina vai valer a pena. Nós que temos, a gente tem que aprender a amar o próximo, a suportar o próximo, e aqui dentro da igreja que a gente começa a praticar isso tudo. Como que você vai crescer dentro da sua igreja, no seu trabalho, na sua família, se você não tiver o fruto do Espírito? Como que eu sou salva e falo mal do meu irmão e faço calúnias sobre o meu irmão, sobre o meu pastor, sobre a vida do tesoureiro, as tias da salinha? Então nós vamos entender que as demais virtudes, o principal é o amor, porque sem ele nada disso fará sentido. Deus é amor. Ele enviou Jesus para nos salvar. O amor busca o bem das pessoas, custe o que custar. Então, o amor é assim, ele busca o bem das pessoas, custe o que custar. E só o amor pode transformar o medo em esperança. Só o amor tem esse poder de fazer essas coisas tão boas na vida da minha vida para com o próximo. Amém? Entenderam sobre o amor? Aí tem uma segunda virtude, e esse fruto, e essa virtude que Deus me deu com sobra é a alegria. Alegria. Vocês não me acham alegre? Todo mundo fala que eu sou alegre. E eu fiquei preocupada. Já teve dias de eu estar muito para baixo, eu entrar para trabalhar, ficar rindo com a cliente. E pensar assim, eu sou doida mesmo, porque como que eu ainda rio? Como que eu ainda brinco? Por quê? O Espírito Santo pôs um tantão de alegria dentro do meu coração, porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certa que Ele vai guardar o meu tesouro para a glória do dia final. E você? E você? Que apesar de tanto sofrimento, de tantas pessoas buscando alegria, igual aquela imagem lá, sai para a balada, né? Ou vai para um show, ou vai para uma festa, buscando alegria, que vai para as noitadas, para as festas, para buscar alegria. Aí chega em casa, está alegre? Deita e dorme, amanhece alegre e feliz?
essa alegria, somente Jesus pode nos dar. Só o salvo é que tem. Por isso que todo mundo acha que a gente é doido. Que eu sou doida porque eu estou sofrendo. Eu estou com tribulação. E estou feliz, estou rindo, estou alegre. Canto, ponho louvor, choro. Bato a cabeça na parede. Mas eu estou alegre. Me traz uma alegria assim sobrenatural. Eu consigo rir e brincar com facilidade. Então, nós já observamos que o exercício da verdadeira alegria na vida do crente, ela pode influenciar outras pessoas. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, Olinda, toda hora que a gente olha para a Linda, ela dá um sorriso calmo, já perceberam? Um sorriso sereno para a gente. Eu brinco, falo uma coisa, ou mexo com ela, ela sorri, nem fala nada. Ela passa essa alegria para a gente. E em Jesus, nós temos essa verdadeira alegria. O Espírito Santo, ele quer desenvolver essa alegria na vida do salvo. E ele só vai conseguir se a gente permitir. Se nós que estamos aqui hoje entendermos bem qual é o fruto do Espírito e essas 9 virtudes que fazem parte dele, a nossa vida vai ser transformada. Nós vamos sair daqui diferente. Amém? Amém. Nós vamos sair daqui e no decorrer do estudo, nós vamos saber qual a virtude que nós precisamos trabalhar em nós, para que a gente testemunhe cada vez mais do caráter de Cristo. Então, busquemos a alegria, busquemos essa virtude. A alegria verdadeira, ela é permanente, ela não depende da situação que a gente passa, ela não é ocasional. A alegria é resultado de um coração liberto pelo pecado. Deus não gosta de crente salvo, carrancudo, emburrado, nem dentro da igreja, nem fora. Não gosta. Isso não é bom testemunho para os outros. Essa igreja, a primeira igreja batista em Arcos, ela tem que ter tanto amor, tanto fruto, que os ímpios lá fora, eles vão olhar e falar, vou lá visitar essa igreja. Vou lá conhecer a igreja da Andréia, a igreja da Isadora, porque elas são tão alegres, amorosas. Então, deixe que o Espírito Santo te lembre, toda hora, que apesar da situação, nós podemos e devemos ser alegres. Eu li o último. Nossa alegria fala do Jesus que temos em nós. Simples assim. O salvo tem Jesus. Não pode ficar triste aí. Não pode, não deve. Não é assim que o salvo se comporta. Depois de uma explicação aqui no estudo do pastor, eu não falo mais crente. Não falo. Não tem nada a ver. O salvo sim. Ele tem amor, ele tem alegria e ele deixa o fruto do Espírito fluir de dentro dele. E o terceiro fruto dessa primeira parte, que eu quero compartilhar com os irmãos, que faz parte dos primeiros frutos da minha relação com o próximo, é a paz. A gente, quando abre os jornais, nós vemos fatos diariamente que expressam o medo, o pavor, o terror em nós. Quando começou a pandemia, todo mundo perdeu a paz, todo mundo perdeu a tranquilidade, né? E a gente olha para as pessoas, elas estão em guerra, elas estão desesperadas, desorientadas.
com a situação do mundo atual ou com um problema que está passando. E isso não é bom. Isso tira a nossa paz de viver uma vida que não é a vida que Jesus tem para nós. Então, quando a gente tem amor, a gente tem alegria e a gente tem paz. Primeiro, paz com Deus e depois a paz de Deus. Nós vamos exercer isso quando a gente se relacionar em paz com os nossos irmãos. Não só com os irmãos, mas com todas as pessoas lá fora. E quando sim vier sobre nós alguma coisa que tire a nossa paz, a gente ora, conversa, vai na Elaine, faz terapia, mas a gente sabe em quem a gente tem crido. Essa paz, ela deve guardar o nosso coração dessas coisas ruins que nos são acometidas nesse mundo aí fora. Ela deve guardar o nosso coração de toda aflição, de todo medo, porque só Ele, só Jesus, Ele pode nos dar a paz. Então, o amor é o fruto do Espírito. E é a principal virtude desse Espírito, porque as outras virtudes sem Ele não têm valor, não têm significado. Só o salvo ama e faz uma guerra interior entre a carne e o Espírito. Se você não tem essa guerra, esse conflito, talvez você não seja salvo, porque todo salvo, ele luta contra isso. E quando se tem amor, a gente tem alegria de ter recebido essa paz de Deus no nosso coração. Viu como uma coisa é ligada à outra, não é, Bibi? Uma coisa completa a outra. E até a última virtude, vocês vão ver que ela depende do amor. Do amor que só tem o salvo. Só tem o salvo. Quem não é salvo, age naturalmente, alimenta mais a carne e as coisas da carne prevalecem. Vocês já repararam que em Gálatas, quando o Paulo vai entrar no fruto do Espírito, ele mostra aquilo tudo lá que a carne produz? É bem claro para nós, para a gente entender que ou a gente é salvo ou não é. Ou é salvo e produz o fruto do Espírito, ou vai continuar sempre manifestando as obras da carne, que são coisas horríveis. Lembra quando a gente fazia as obras da carne? Que tristeza! Agora não. Todo mundo aqui age pelo Espírito, amém? Amém? Vocês vão me amar? Então vou ficar feliz. Agora, nós vamos ter com o professor Daniel as 3 virtudes que se relacionam a gente e Deus. Dentro desse escopo que a gente está aprendendo e desenvolvendo hoje, o primeiro que eu vou falar com os irmãos é a longanimidade. E é uma palavra que não está no nosso dia a dia, né? Longanimidade. O que seria longanimidade? Longanimidade. Virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Virtudes de suportar com firmeza. Algo comum no dia de hoje? Virtudes, novamente, de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Irmãos, o que é ser? O que é ter longanimidade, né? Todos nós passamos por tribulações. Todos nós passamos por dificuldades, por lutas, por perdas. Isso aí faz parte do nosso dia a dia. Porque nós somos salvos, como diz a Sandra anteriormente. Nós não passamos por tribulações? Sim. Passamos. Nós temos problemas com relação ao nosso dia a dia. Eu estava pensando ali, falei assim, deixa eu criar algum fato para tentar exemplificar um pouco mais essa questão.
Quando você está caminhando, seja de chinelo ou seja de sapato, preferencialmente de chinelo, e você dá uma topada, e essa topada te arranca uma lasquinha do seu dedo. Essa lasquinha do seu dedo começa a sangrar. Qual que é a primeira palavra que vem à sua cabeça? Ai, ai não é. Não pode falar. Não pode falar a palavrinha que vem na sua cabeça. A Fabiana olhou assim, você morde a língua. Porque olha só, irmãos, isso é um pedacinho do nosso dia a dia. E que muitas das vezes, nesse pedacinho do nosso dia a dia, a gente dá uma desviada. A gente fala aquilo que não deve falar. A gente pensa aquilo que não deve pensar. Tem um comediante, apresentador de um programa noturno, que tem um depoimento dele na internet. Ele era da Assembleia de Deus. E ele se desviou, hoje ele é um apresentador de TV famoso. Ele falou o seguinte, que a vida dele se transformou em 6 meses. Porque em 2 meses ele perdeu o pai, e mais em 3 ou 4 meses ele perdeu a irmã. E ele usou uma expressão que está lá em Tessalonicenses, que ele fala, em tudo, dai graças. E é difícil a gente falar isso. Porque assim, outro dia eu comentei com um pastor, eu falei assim, pastor, muitas das vezes os corinhos que nós cantamos, a gente está aqui na igreja, a gente está louvando, a gente está cantando, vibrando e tal, mas a gente tem ideia do que a gente está falando no corinho? Aí eu falei com o pastor, pastor, muitas das vezes nós cantamos aquilo que não vivemos, praticamos. Não praticamos porque não entendemos. Exatamente. Então essa concepção da longanimidade, né, que é a virtude de ter paciência. Como é que está a nossa paciência? A minha, vou falar para os irmãos, ela está por um fio. A minha paciência está desse tamaninho. Sabe por quê, irmãos? A minha vida, porque eu sou professor universitário, eu ficava lá na sala de aula, então assim, eu tinha interação com pessoas o tempo todo. E aí eu tinha uma paciência maior. Agora eu dou aula para um computador. Há 2 anos eu estou dando aula para um computador. Por quê? Porque os alunos, nenhum deles abrem as câmeras. E fica só uma fotinha deles. Não é, Daniela? Fica só a fotinha dos alunos. E aí você faz uma pergunta, fala assim, gente, o que vocês acham? Silêncio profundo. Então como eu não participo do culto de oração justamente por causa de estar trabalhando à noite, deve ser assim então. Você faz uma pergunta, parece que você está não estando presente. Então essa arte de... Todos nós passamos por períodos de tribulações, de lutas, de perdas, enfim, situações que não são agradáveis. Em aspecto do fruto do Espírito, equipa os santos, para que saibam esperar, perder, sofrer. Perder é bom? Não. Sofrer é bom? Não. Só que nós temos que ter o quê? Sabedoria para viver essas fases. Porque, como eu falei aqui no culto passado, de manhã, vai passar. Vai passar. Agora, nós temos que ter sabedoria de como que nós vamos enfrentar esse momento. Como que nós vamos enfrentar essa batalha, essa luta, esse momento difícil pela qual nós passamos. Porque não é só porque nós somos salvos que nós não vamos passar por atribulações, por dificuldades, por perdas. A maneira como nós vivenciamos isso é que tem que ser o diferencial. Daniel está falando, mas é fácil viver isso? Não é. Só pelo poder do Espírito Santo. Só por Ele. Porque por nós somos falhos, nós somos pecadores. A gente tem que tentar viver isso de uma forma em que a gente supere isso na presença de Deus, com o Espírito Santo. Ok, irmãos? Vamos ver o que está na... Vou confessar um negócio aqui, irmãos. Vou confessar. Quem preparou essa parte para mim foi a Bibi, tá? Foi a Fabiana. Porque depois eu explico para os irmãos.
para ficar padronizado. Muitas circunstâncias exigem de nós paciência e calma. Pelo pouco que os irmãos me conhecem, porque a gente vive pouco, né? Eu sou um cara calmo? Sou, Daniela? Rafaela, sou calmo? Sou não. Esses dias eu estava perguntando para elas, pastor, o seguinte: como que são os outros pais na questão de escola? Aí você, pai, você está aqui, em termos de exigência, e os outros estão mais ou menos aqui. Eu falei assim, eu não sei se é por ser professor ou se é por mim mesmo, porque assim, a escola manda logo as notas por e-mail para mim. Quando tem uma nota ruim, eu já tiro o print e já mando no WhatsApp. O que é isso? Por que está acontecendo isso? E aí ela já começa, fala assim, o que aconteceu? Mas não é questão de ser exigente demais. Eu estou pensando no futuro delas. Porque o meu já está 4.6 já está caminhando, né? Mas muitas das vezes eu preciso ter calma. Eu preciso ter calma para melhor conduzir certas situações. E é onde muitas das vezes a gente peca, a gente falha. Porque a gente quer resolver as coisas de uma maneira meio que impetuosa, sem a calma. E sem a calma a gente faz tudo errado. Somente o Espírito Santo é capaz de nos dotar de paciência em certos momentos críticos. Quantas adversidades vocês têm passado e como é que a gente tem feito para sobreviver a elas, ou passar por elas? Muitas vezes a gente fala em sabedoria. A sabedoria quem nos dá é o Espírito Santo. Dependendo da forma que a gente está em comunhão com Deus, a gente passa melhor pelas tormentas. Se você está mais afastado, você vai ter mais dificuldade. Pensando mais na carne, né, do que o próprio Espírito. Ok, irmãos? Benignidade. Quem convive com pessoas em diversas oportunidades para se relacionar com um mal-humorado, grosseiro ou ignorante? Gente, tem coisa pior do que você ter aquela obrigação de lidar com uma pessoa que você sabe que efetivamente é ignorante? Que é mal-humorada? Que é grosseira? Muitas das vezes, para certas pessoas, você dá um bom dia, ela te responde o quê? Bom dia por quê? Por que bom dia? Não tem nada de bom no dia. Esses são o tipo de pessoas o quê? Que não tem essa questão da benignidade. E nós, enquanto salvos, vou passar a usar isso. Nós, enquanto salvos, nós muitas das vezes, no mundo aí fora, a gente vê que olho por olho, dente por dente. É fácil viver assim, irmãos? A nossa vida, ela é feita de quê, irmãos? Relacionamentos. Relacionamentos. Com quem você se relaciona? Acho que eu já falei isso aqui, mas vou voltar a repetir. Certa vez, numa pregação do pastor Silão Malafaia, lá em Volta Redonda, eu estava presente e ele falou que um certo executivo de uma determinada empresa perdeu o emprego. Só que ele tinha, por ele ser o maioral, ser um alto executivo, né, de um CEO, que a gente fala, né, de uma grande empresa, quanto maior o seu cargo numa empresa, muitas das vezes mais difícil é a sua recolocação. Então, ele se achava o magnânimo, o maioral. E ele não dava bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para ninguém do prédio, condomínio que ele vivia. Era um cara extremamente grosseiro, arrogante, prepotente, mal-humorado, porque aquelas pessoas que estavam ali estavam sendo agraciadas com a convivência dele, com a presença dele. Só que tudo na vida são ciclos, né? Fases. E ele foi desligado da empresa ao qual ele pertencia. E aí, por muita dificuldade, 1 mês de desemprego, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses de desemprego, ele entrou num processo seletivo de uma grande multinacional. Ele entrou num processo seletivo, entre os 10 ficou entre os 3, e entre os 3 ele foi fazer uma entrevista com o diretor-presidente da empresa.
o diretor-presidente da empresa era nada mais, nada menos do que o vizinho dele. Perguntou: ele foi contratado? Não. Por quê? Porque se ele não conseguia se relacionar bem com os vizinhos que viviam no mesmo meio dele, como que ele ia se relacionar dentro de uma organização? Exatamente. Aí eu meti a parte central da palavra lá do pastor Silas Malafaia é: com quem você se relaciona? Você tem mais relacionamento aqui dentro da igreja ou fora da igreja? Os seus amigos são os seus irmãos em Cristo ou seus amigos são parte do mundo? Como que você trata essa questão de ser benigno, né? A sua bondade, a sua... você aceita mais uma desculpa de um irmão aqui dentro, de uma falha, porque nós falhamos. Ou você aceita uma desculpa, você releva mais as coisas lá fora, no mundo. Então, por meio do exercício da benignidade, o Espírito dá poder para que sejamos ternos e gentis. A benignidade do crente pode ser demonstrada diante de uma pessoa mal-humorada e grosseira. A benignidade nos torna pessoas gentis e amáveis. Né? Tão bom é você... Irmãos, a gente tem orado muito pelo irmão Otomildes, né? O quanto eu amo ele e a dona Geralda. Vocês já viram eles para tratar mal alguém? Dar alguma resposta atravessada? Né? Olha o exemplo que muitas das vezes nós temos aqui dentro da igreja, e a gente muitas das vezes aproveita pouco isso. Eu estou usando o exemplo dos dois porque os dois vão ser hors concours em termos de benignidade. Mas aqui dentro, onde nós estamos assentados aqui agora, a gente tem pessoas assim também. Não vou citar nome para não constranger. Mas temos. Agora, o quanto que nós podemos ser? Agora, é difícil ser bonzinho? É difícil. Bom. E outra, né, pastor? Acho que assim, exatamente. É isso que eu ia ponderar agora. Porque muitas das vezes você externa alguma situação, não, tudo bem, mas por dentro, né? O meu pai sempre fala que essa história do perdoar e esquecer. Meu pai, perdoar, eu te perdoo, eu libero o perdão, eu te perdoo pelo aquilo que você me fez. Esquecer... Mas esquecer não tem... Assim, meu pai fala, é difícil você esquecer aquela situação. Você não vai criar mágoa, você não vai criar rancor, você vai ter uma vida tranquila. Mas esquecer está no seu... Difícil, irmãos? Difícil ser benigno? Muito. Então, essa relação de nós com o nosso próximo, ela tem que ser trabalhada uma vez por ano? Toda hora. Toda hora. Dentro de casa, no casamento. Principalmente com os filhos. No dia a dia, na igreja. Precisamos trabalhar um pouco mais isso. Precisamos trabalhar um pouco mais isso. Né? Para finalizar a minha parte dentro dessa proposta, a bondade. Quando o jovem rico se encontrou com Jesus, o Senhor afirmou que ninguém é bom senão um que é Deus. Senão um que é Deus. A bondade está ligada ao caráter e intimamente associada à personalidade. É por isso que dessa virtude que o amor entra em ação. E aí a gente faz aquele ciclo sempre voltar no amor. A gente faz o ciclo voltar sempre no amor. Ele caminha com outras virtudes que fazem parte do fruto do Espírito, assim como as asas de um mesmo pássaro. O pássaro voa se a gente cortar uma asinha dele? Não voa. Não voa. Então a gente não tem como ter o ciclo fechado de todo esse processo se nós não tivermos o amor, a bondade
né? Muitas das vezes o ato de servir, o ato de oferecer algo mais, né? Lá em casa a gente tem uma prerrogativa de que sempre que for algo para a igreja, a gente nem pensa duas vezes. Não, vamos fazer. Vamos fazer. André, você, Dani, mas vamos fazer. Sabe por quê, irmãos? Para pensar na sua vida e não na vida do próximo. Para contabilizar as vezes que Deus agiu na sua vida. Para contabilizar se era para você muitas das vezes estar presente aqui hoje. Será? De novo, né, pastor? O poste entrou na minha frente. O poste entrou na minha frente, gente. O poste entrou na minha frente. Bendito poste, não? Gostei da palavra do pastor. Bendito poste. Bendito poste. Para os irmãos que não entenderam, que eu tive um acidente antes de retornar para a igreja. E quando eu bati no poste, eu falei assim, não, eu tenho que voltar para a igreja, porque se Deus estalar o dedo e me chamar, será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto? Então a arte de ser bom, a arte de ser amoroso, benigno, né, nos faz melhores, nos faz estar mais presente, mais próximo do Espírito Santo. A bondade é um traço do caráter cristão. A bondade é amor em ação, efetivamente. Quando você libera amor, você está liberando bondade. Quando você libera bondade, você está liberando amor. Bondade é ser sincero. Dou conta, a expressão daqui, né? Dou conta ou não dou conta? Irmão, infelizmente eu não consigo, irmão. Eu tenho essas e essas atividades. É a história que o pastor acabou de falar, do ser bonzinho. Vou ser bonzinho, vou fazer, mas não faço bem feito. Então é melhor ser bom e falar assim, irmão, eu não consigo. Não está no meu alcance. Tenho dificuldade para fazer isso. Porque você vai estar liberando. A pessoa talvez fique mais sincera. Agora, não é usar isso como artifício para você, não quero fazer. Para não fazer. Não é tem um pastor lá em Barra do Pereira, na minha cidade, o pastor Celso Martinez. Ele é pastor da 2ª Igreja Batista. A igreja montou um templo lindo, lindo. E aí ele quis colocar porcelanato na igreja, sabe? Aí teve um pastor mais antigo que virou e falou assim, para que isso? Para que gastar tanto dinheiro com porcelanato? Para quê? Qual que foi a resposta do pastor? Pastor Celso. Para Deus, o melhor. Então, se a gente pode fazer as coisas, se a gente tem que fazer as coisas, a gente tem que tentar fazer o melhor. Fazer de forma que é pejorativa, né? Do jeitinho brasileiro, só para falar que você é bonzinho, não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Olha só como é que a pessoa fez tocada essa situação. Olha que ela não me deu a resposta que eu precisava. Ok? Agora nós vamos falar das virtudes ligadas ao relacionamento com nós mesmos. Nós sabemos que a nossa vida é um campo de batalha. E ela começa na nossa mente, né? Então a luta da carne contra o espírito é na mente. Então, eu vou falar das 3 virtudes que o Espírito Santo produz em nós, ligadas a nós, com nós mesmos. Nós relacionamos com Deus, com o outro e com nós mesmos. E se nós não estivermos bem com nós mesmos, os outros relacionamentos, eles vão ter problemas. Sim ou não? Não é verdade? A psicóloga balançou a cabeça ali e falou que sim. Ó. Então, a primeira virtude, eu quero que vocês participem comigo. Mas o fruto do Espírito é? Ah, não tem só as carinhas não, professor. Eles estão participando, tá vendo? Então, o fruto do Espírito é fidelidade. Mas o que é fidelidade? Vocês estão vendo lá algumas figuras. Vocês vão perceber que a fidelidade, ela está bem ligada a muitos dos frutos da carne que nós lemos em Gálatas lá no início. Primeiro, idolatria. Olha lá, nós estamos vendo uma figura de pessoas adorando uma imagem. Nós estamos vendo a figura ali de um rapaz com a namorada olhando para outra. Né? Estamos vendo ali a figura de grupos, né, dentro
de algum ambiente que deveria ser harmonioso, tem facções, e Paulo falou lá assim, que o fruto da carne é facções, é dissensões, é divisões. Então a fidelidade está ligada, ela vai produzir em nós o fruto, a virtude da fidelidade que vai combater essa obra da carne em nossa vida. Que é a idolatria, a infidelidade nos nossos relacionamentos, as dissensões dentro, né, dos lugares onde nós estamos. Então, a fidelidade que o Espírito Santo produz em nós vai combater essas obras da carne em nossa vida. E a fidelidade, ela caracteriza não apenas uma pessoa confiável, sincera e leal, mas um cumprimento da palavra em obrigações que nós temos para com nós mesmos e com os outros. Primeiro, ela é produzida em nós, ela é trabalhada em nós. Como que isso é trabalhado em nós? Como o professor Daniel falou, é questão de caráter. A pessoa que você pode confiar, que é leal, ela tem um caráter de confiança, um caráter de lealdade. Ela se achar fiel é fundamental, não importa a condição da nossa luta, em todos os nossos relacionamentos, não só com nós mesmos. Nós nos traímos, nós somos infiéis a nós quando nós deixamos a nossa carne produzir a obra dela. O Espírito Santo deseja também que sejamos inteiramente confiáveis. Você já pensou você chegar perto de uma pessoa e contar um segredo para ela e ela sair contando para o outro? Ao estrago que é feito na vida dessa pessoa. E aí, aquela pessoa não mais vai confiar em você, como os outros também não vão. Quando alguém chega perto de mim falando de alguém, eu logo imagino assim, puxa vida, o que será que não fala de mim para o outro? Então, o Espírito quer nos capacitar para nós conservarmos essa confidência, cumprir compromissos e estar junto de alguém na hora que os outros nos abandonam. Então, ele produz essa confiança em nós, com nós mesmos. Às vezes, nós nos enganamos. Nós mesmos nos enganamos, somos infiéis a nós, quando deixamos a carne produzir a obra dela em nós. Se nós temos o Espírito para produzir a virtude do fruto, nós não podemos deixar que a carne produza a obra dela. Isso é uma questão de fidelidade comigo mesmo. Queridos, então nós sejamos fiéis primeiro a Deus, depois ao próximo e em seguida à igreja. É esse o propósito da fidelidade que Deus tem para nós. Então, fidelidade, eu até falei nisso na parábola dos talentos, né? É a mesma palavra no grego, é pits. A fidelidade é a qualidade da pessoa que é confiável e que merece confiança. Fidelidade é estar ao lado de alguém quando todos o abandonam diante de uma situação complicada. Quem é fiel a Deus é fiel ao irmão. Olha só, se você é fiel primeiro a Deus, você é fiel ao próximo. E se você é fiel a Deus, é porque você é fiel a si mesmo, deixando o Espírito produzir o fruto em você, da fidelidade. E você vai lá e cumpre com os seus compromissos para com o próximo. A próxima virtude que o Espírito... eu pus um versículo aqui, olha só o que aqui em João fala, ó. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Tá vendo? Então não é somente dentro da igreja, também é fora dela, né? Porque se a gente produzir só aqui a virtude da fidelidade, nós estamos sendo duas caras, né? Lá fora eu sou uma coisa, aqui dentro sou outra. Então João nos exorta a sermos fiéis aos irmãos e com os estranhos. A próxima virtude, mas o fruto do Espírito é? Mansidão. Mas o que é a mansidão? A palavra traduzida por mansidão significa dócil submissão. É poder sobre controle. A palavra era usada para um animal que foi domesticado e criado sob controle.
Aí, quando eu li isso aqui, falei assim, nossa, mas se alguém falar alguma coisa comigo, eu não posso revidar? Aí eu lembrei de uma frase que o avô do meu marido falava, bonzinho sim, mas bobinho não. Ou seja, você não tem que deixar as pessoas te pisarem, mas a forma que você vai lidar com aquilo é que diferencia quem você é. Tem pessoas que se acham fortes demais e elas acham que pode fazer o que querem. E aí acabam magoando outras, acabam ferindo os outros. E a mansidão, essa virtude, o Espírito Santo vem tratar em nós para que nós possamos possuir um caráter, não que vamos deixar ser dócil ao ponto de deixar o outro nos pisar, mas ser dócil ao ponto de falar assim, poxa irmão, não foi legal o jeito que você falou comigo, eu entendi a mensagem, mas dessa forma machucou. Nós temos a liberdade de enxergarmos um ao outro e falar isso com ele. Em vez de levar para casa aquilo e deixar a carne remoer dentro de nós. Então, o que a gente tem que fazer? Por que ali nós vamos tratar isso dentro de nós? Nós com nós mesmos. A mansidão é para tratar algo dentro de mim. Não para deixar que os outros façam comigo aquilo que ela quer, não nesse sentido. Mas que eu possa expressar de uma forma que o outro vai entender que o que ele fez não foi legal, mas que eu entendi o recado que ele queria dar. Existem pessoas que nascem com um gênio muito forte, não tem? Que são difíceis de lidar com ela. E isso não tem cura. Elas falam assim, eu nasci assim, eu vou ser assim, você vai ter que me aguentar assim. Isso não existe. Eu não falei aqui no início que o processo que o Espírito Santo trabalha em nós é gradual. Tem, né, as fases. Isso é gradual. Você nasceu assim, mas você não é assim. Você está assim. Vai aperfeiçoando aquilo. Então, uma coisa que o Hélito fala comigo, quando eu falo assim, mas eu sou assim, de vez em quando eu falava isso com ele. Olha só, ele não é salvo, ele não é convertido, ele não aceitou Jesus. Mas ele falava assim comigo, não, você está assim. Ou seja, nós podemos mudar, nós podemos melhorar. É fácil? Não, mas nós que temos o Espírito, é Ele que vai trabalhar isso em nós. Porque a carne não vai produzir isso para nós. Ela vai querer ao contrário. Vai ter que me aguentar desse jeito. Quem quiser ficar perto de mim, que me aguente assim. Tem aquela frase, os incomodados que se retirem. Não, não é assim. O professor Daniel falou que nós somos feitos de relacionamentos. Então, nós temos que saber nos relacionar. E a mansidão, ela é primordial, porque as pessoas vão vir nos ferir. O dia de hoje, as pessoas estão com a paciência, assim, não foi isso que o professor falou aqui para nós? Então, elas vão chegar perto de nós, com 10 pedras na mão. E aí, você vai chegar com mais 10? Não. O salvo, não. O salvo vai chegar com a virtude do fruto do Espírito produzida nele, que é a mansidão. Ele vai saber lidar com aquela situação. Deus quer desenvolver em nós essa condição de humildade. A mansidão é ser humilde e dar uma visão de quem realmente somos em Cristo Jesus, a fim de que sejamos mansos. Dessa forma, nós vamos estar mostrando para eles quem nós somos. O Hélito fala, graças a Deus, que eu melhorei demais lá em casa. Mas menos, né? Menos só um pouquinho, porque lá em casa são muito mansos. Então tem hora que eu tenho que ser um pouco mais mão firme, porque senão nada se resolve. Então eu tenho que pegar e dar uma empurrada, sabe? Aí eu estou trabalhando essa empurrada de forma diferente, né, Sandra? Porque antes eu ia, peraí, é desse jeito, do meu jeito, não é do seu jeito não. Não é assim. Vamos sentar aqui, vamos ver como que a gente pode fazer. Você acha que está certo jogar tudo para cima de mim? Você acha que está certo do jeito que você está falando comigo? Você acha que isso vai dar em algum lugar?
Então eu estou aprendendo, né? Estou deixando o Espírito Santo e aprendendo com ele a ser mais humilde e estou percebendo que eu não sou aquela mulher forte que eu achava que eu era, porque eu preciso da força de Deus em mim para lidar com essas situações. Mulher Maravilha não existe, nem super-homem. Então nós temos que pensar em nós primeiro, para depois, nesse sentido, peraí, como é que é, né? Deixa eu esvaziar aqui, porque senão o jeito que eu vou sair destruindo, em vez de sair edificando, frutificando, jogar as sementes que eu vou jogar ali. Se eu jogo semente de ódio, da ira, da impaciente, eu vou colher aquilo. O outro vai vir também com 10 pedras para cima de mim. Agora, eu contava até 3 e respondia, eu conto até 10, porque senão no 3 eu já vou, sair destruindo tudo que está na minha frente. Vocês veem eu falar assim mansinho, assim, igual a Sandra é lá de dentro de casa, ela me conhece. O trem pegava lá em casa. Pega mais um pouquinho menos, porque eu estou deixando o Espírito Santo estar produzindo essa virtude em mim. Mas lá, a mansidão, Preltes, ninguém tem um gênio tão forte que não pode ser controlado pelo Espírito. Então, quem ajuda a controlar o gênio forte? O Espírito Santo. A mansidão é a qualidade própria dos humildes. Vamos ser humildes para deixar o Espírito Santo nos controlar, agir na nossa vida. A mansidão faz com que a pessoa não queira fazer justiça com as próprias mãos. Nós que somos pais, quando vemos nossos filhos injustiçados, nós queremos fazer, peraí, mexeu com o meu filho, vou lá agora resolver isso. Peraí, eu bato na mesa, aí não, vamos com calma, vamos ver quem errou, vamos conversar aqui, ver o que nós podemos fazer. Isso é que é ser humilde, reconhecer que nós também erramos e deixar o Espírito Santo agir em nós. Mateus 5,5 fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só aonde que a mansidão vai nos levar, herdar a terra, produzir frutos também de mansidão. Mas o fruto do Espírito é? Glória a Deus. E eu acho que o domínio próprio, como a Sandra falou, é o que mais a gente deve deixar o Espírito agir em nós. O domínio próprio não é só ser manso, humilde. Vocês vão ver no que está relacionado. É um dos frutos da carne que a gente mais deixa agir. É o que leva a pecados ocultos na nossa vida. E não o que os outros veem como essas outras virtudes nos mostrou. Aí eu pus ali algumas figuras para mostrar para nós. Eu queria ter posto mais, mas ia ficar pequenininho, não ia aparecer. E teve uma que eu troquei e não apareceu. Está vendo ali? O domínio próprio faz a gente reagir de forma errônea. Não é igual a falta de paciência, a falta de mansidão, faz a gente reagir de forma... Agora, um que me chamou muito a atenção e que leva a gente aos pecados ocultos é sobre a fornicação, a impureza e a lascívia. São pecados relacionados à nossa vida sexual. E esses pecados são os pecados viciantes, como se fosse uma droga na nossa vida. E drogas, a gente sabe que precisa de um tratamento gradual, a longo prazo. E o Espírito Santo vai tratar isso na nossa vida com o controle do domínio próprio. E isso primeiro é dentro da gente. Vocês já perceberam que quando vem esse tipo de pecado na nossa vida, que começa na nossa mente, eu faço ou não faço? Eu faço ou não faço? Aí aquilo vai crescendo até você fazer? Outra coisa que tem a ver com domínio próprio, bebedeira, glutonarice. Uma coisa que eu acho errado nos crentes falar, a gente come porque não pode beber. Glutonarice é pecado, irmão. Está aqui, ó. Paulo falou aqui em Gálatas, é pecado. Comer demais
até doenças para nossas vidas, não é só a bebida. Então o Espírito Santo vai produzir em nós esta virtude que vai nos ajudar a dominar esse nós. Eu tenho uma fome que eu não sei de onde que vem. Eu acordava de madrugada para soltar a geladeira lá em casa. É pecado, é da carne. E ela me fez mal ao ponto de eu ter que fazer uma cirurgia para ver se acabava com a minha fome. Só que eu falei para o médico, essa cirurgia é enganosa, não tirou minha fome não, eu só não consigo comer igual eu comia antes. Aí, lembrei, falei assim, o Espírito Santo trabalha em mim, Espírito Santo trabalha em mim, senão eu vou voltar a fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Vou começar de novo a deixar a carne a produzir obras na minha vida que vai me fazer mal. Está vendo como as virtudes produzidas pelo fruto do Espírito, elas vão combater a obra da carne, que Paulo falou antes de falar do fruto na nossa carne? A palavra traduzida por domínio próprio, ekrátia, significa autocontrole. É difícil, não é? O autocontrole. Domínio dos próprios desejos e apetites. Aplicava-se a disciplina que os atletas exerciam sobre o próprio corpo. As pessoas marombadas que gostam de academia, elas são disciplinadas, ela tem a hora certinha para começar os exercícios, ela tem o tempo certo para aquele exercício, a alimentação correta, porque elas são atletas. Principalmente, nós precisamos ter essa disciplina nas nossas vidas, principalmente para combatermos isso. Se nós não somos disciplinados de ter a hora de comer, a quantidade de comer, de ver a disciplina do que nós estamos buscando na internet, na televisão, nós vamos alimentar aquele leão que vai nos levar à obra da carne. E aí você fala assim, puxa vida, e agora? Sou mesmo um miserável. Aí eu vou lá e confesso a Deus, porque aquele que peca tem que confessar o pecado. Vai que depois que eu pequei, Jesus voltou e eu não confessei. Aí Jesus voltou, não estou preparado, por quê? Porque eu não confessei. Mas aí Jesus não voltou, você vai lá e deixa a carne produzir aquela obra de novo. Aí você vai lá, ajoelha e confessa o pecado. Pecadinho de estimação, gente. Você não está deixando o Espírito produzir a virtude em você do fruto, que é o domínio próprio. E é o mais difícil. É o mais difícil da gente deixar o Espírito Santo produzir em nós. É o domínio próprio. Ou tem hora que dá vontade de sair chutando o que está na frente, na hora que a carne vem gritando. E você não consegue controlar o que você quer na vida. Mas você é um espírito aqui na terra. Tem que deixar o Espírito produzir em você aquilo que Deus quer. Você tem que lembrar que a sua carne vai virar pó. E o que vai ficar é o seu espírito. Então você não tem que fazer os desejos da carne, mas o que o Espírito pede para que você deixe ele produzir. Vivemos em dias em que as pessoas vêm nos provocando, e com ideologias, com políticas, com estratégias que elas acham que estão certas e você que está errado. E isso causa no meio de nós brigas que terminam em tragédias. Quem gosta aí de um futebol e já foi no Maracanã, já viu que quem tem o time diferente do outro, que às vezes sai até brigando por causa de time. Isso é falta de controle, falta de domínio próprio. Você pode ter sua ideologia, você pode ter seus pensamentos que são contrários aos meus, mas nós temos que respeitar o outro. E isso é um domínio sobre nós que nós temos que deixar que o Espírito Santo nos ajudar a controlar. Não é fazer que o outro pense igual a você. Minha posição é essa, irmão. Eu penso diferente, mas respeito a sua. Vamos ver o que nós temos em comum para dar certo?
Tem que ser assim. Não é pegar e se impor acima do outro na questão do controle desses domínios. Nós temos que achar um ponto comum e deixar que o Espírito Santo produza em nós esse domínio próprio. Muitas palavras duras são ditas sem refletir nesse momento, quando nós não temos domínio sobre nossas línguas, porque falamos demais e falamos aquilo que pensamos. Muitas das vezes caímos nas armadilhas do pecado por falta do domínio próprio. Olha só, e Satanás fica só olhando, ele não tem nada a ver com isso, porque você deu espaço para a sua carne, não foi ele. Ele só lança a flecha e fica olhando se você vai cair na armadilha ou não. Ao aceitarmos a exortação em amor vindo do irmão e da palavra de Deus, nós deixamos o Espírito produzir em nós o domínio próprio. Devemos pedir a Deus o domínio próprio sobre nossos pensamentos, a nossa língua e o nosso espírito, para que venha produzir em nós a virtude do caráter de Jesus. O domínio próprio dos sentimentos é uma virtude própria do cristão, aquele que é salvo. O domínio próprio conduz ao crente ao arrependimento, de modo a consertar-se dos seus erros. Só de você perceber que errou, você já está deixando o Espírito produzir aquilo em você. Mas não caia de novo na armadilha e erre. O domínio próprio é fato de testemunho. Porque o domínio próprio, ele ajuda nas outras virtudes sendo produzidas na nossa vida. Mas só através do amor que Cristo tem por nós, que nós deixamos o Espírito Santo produzir essa virtude sobre nós. O cristão está espiritualmente crucificado com Cristo. Ele não mais precisa obedecer aos valores ou desejos do mundo e da carne. No entanto, ainda lhe é difícil aplicar a realidade espiritual às paixões, afeições e concupiscências, os desejos da carne. O que dominam esses desejos pecaminosos são os que mantiveram o foco em Deus. Aonde está seu foco? Seu foco está em Deus ou nas circunstâncias ao seu redor? Se você focar nas circunstâncias ao seu redor, você vai estar alimentando o leão da carne, que vai fortalecer a sua carne. Andar a cada momento pela fé na palavra de Deus, sobre o controle do Espírito, é garantia de vitória absoluta sobre os desejos da nossa natureza pecaminosa. Lembrando que o potencial da carne é estimulada por Satanás na vida de todo cristão. E nós não deveríamos a submeter a isso. A carne é a propensão pecaminosa que habita em nós como consequência da queda de Adão. Satanás opera por meio da carne para nos levar ao pecado, enquanto Deus trabalha por meio do nosso espírito humano, pelo seu Espírito Santo, para produzir virtudes cristãs que lhe agradam e que vão fazer com que outros se aproximam dele através do nosso testemunho. Para terminar, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus falou assim para Caim depois, antes dele matar Abel: e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deverás dominar. Ele dominou o desejo dele? Não. O que aconteceu? Matou. Então sobre ti está o seu desejo. Você tem o desejo, porque você é feito de carne. Mas sobre ele deverás dominar. E olha que naquela época o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Hoje ele habita em nós, habita em mim e em você. Por isso ele vai nos ajudar a produzir essas virtudes para que venhamos a dar o fruto do Espírito e sejamos plenos
em Deus através do fruto que Ele produzirá em nós. Mas o fruto do Espírito é Gálatas 5:22. Vamos ler todo mundo junto o fruto do Espírito? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é? Temperança, que é o domínio próprio. Amém? A irmã Sandra vai concluir o nosso estudo hoje. Nossa, como aprendemos. Como a gente tem que deixar o Espírito Santo nos transformar. Eu tenho certeza que esse mesmo Espírito falou no coração de cada um de nós aqui, para que a gente tenha, assim, a tangerina completa. Tangerina completa, cada gominho, cada virtude dessa. O Senhor nos escolheu com a finalidade de, como árvores frutíferas sadias, produzirmos frutos de qualidade e frutos que façam a diferença. Amém? Que essa seja a oração nossa nessa manhã. Vamos ficar de pé. Ore e peça mesmo ao Espírito Santo para que Ele venha, mas que também você possa dar liberdade ao Espírito para que Ele possa, com liberdade mesmo, produzir essas 9 virtudes na sua vida. Peça mesmo. Se é domínio próprio, se é paciência ou bondade, temperança. Ele falou na nossa mente, através desse estudo, o que precisa ser acrescentado em mim, para que eu produza frutos sadios e frutos que permaneçam. Vamos orar. Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor nos falou tão claramente nesta manhã. E agora em diante temos a oportunidade de sairmos daqui melhor do que entramos, porque nós aprendemos do seu caráter. E eu te peço que, a começar em mim, que o caráter de Cristo venha a ser mesmo implantado, e que o que depender de mim, Senhor, eu possa alimentar o meu espírito e mortificar cada dia mais a minha carne. Me perdoa, Deus, por todas as vezes que a minha vontade prevaleceu. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, todas as vezes que eu deixei a carne gritar mais alto. Que o Teu Santo Espírito venha mesmo, Senhor, dominar toda a minha vida, todo o meu ser. Que eu possa dar muitos frutos e que esses frutos permaneçam. Que sejam frutos sadios, saudáveis. Que a primeira igreja em Arcos seja reconhecida como uma igreja que ama, como uma igreja que tem amor para com Deus, para com o próximo. Deus, obrigada, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Nos ajuda. Oramos, muito agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém.